Parte 3, bem-aventurados. Sabe, continuando o assunto, gente, a pessoa que deseja, que tem prazer em ver o outro, sabe? Eu vejo muito essa coisa em ambiente de trabalho, um tramando contra o outro, sabe? As pessoas têm prazer, vez elas te darem um toque e ir lá e falar, olha, não, fulano, tô vendo que você tá fazendo isso, sabe? Se o gerente ver, não vai ser legal, vou te ajudar aqui, sabe? Aí você vai e ajuda a pessoa 1, 2, 3. Se a pessoa continua errando 10 vezes, aí você tem que deixar ela, né, também, né, gente? Porque aí fala, eu tô tentando, eu já tentei, a minha parte eu fiz. Mas as pessoas têm prazer, eu vejo muito isso no ambiente profissional. As pessoas têm prazer em querer derrubar de graça. Você pode tratar elas bem, você pode não fazer nada, mas só tem coisa, sabe? Quando Deus tem um propósito na sua vida, você vai incomodar as outras pessoas. As pessoas não vão ficar felizes com o seu sucesso. Sabe, se você viver uma vida direita, elas não vão ficar satisfeitas com isso. O ser humano torce, ele vibra quando ele te vê passando por dificuldade. Ele não comemora quando você é bem sucedido, quando você trabalha muito, quando você deixa de sair, quando você se priva até mesmo de comer algumas coisas, vai lá, juntei um dinheiro, comprei um carro, pô, fulano se esforçou, glória a Deus. Mas não, a gente tem prazer em ver o outro caindo, o outro, sabe? E é isso que a gente não pode carregar dentro da gente. Dar. E eu fiquei muito com essa coisa, dar. O que eu vou dar pro outro? Eu vou dar o que o outro espera de mim quando o outro me dá um tapa na cara? Eu vou dar o quê? Eu vou lá, vou levantar minha mão e vou dar um outro tapa na cara dele. Seria algo natural, né? Que é muito difícil a gente apanhar, tá? Tanto no sentido... Quando fala desse dar um tapa na cara, essa passagem do dar tapa na cara, as pessoas sempre encaram da forma metafórica, mas também na forma literal. Porque acontece. Eu já tomei tapa na minha cara. Já tomei muitos tapas na cara. E não revidei. Não revidei. Foi gostoso? Não foi, gente. Foi mais amargo que o boldo. Mas eu não levantei o meu braço e dei um tapa na cara da pessoa. Eu suportei a humilhação. Eu passei por isso. Eu tô dando o meu exemplo. Você não precisa fazer a mesma coisa. Que talvez você não carregue isso. Mas eu passei por todas essas coisas. E o que a gente dá? E eu fiquei pensando muito nessa questão dessa pessoa que me ofendeu. Eu falei, poxa, Deus. E eu falei, poxa, foi Deus que me segurou. Eu falei, Deus, você tinha que ter me soltado, que eu ia pegar um cabo de vassoura. Eu ia pegar e eu ia descer o porrete na pessoa. Deus falou, você não é assim. Não é isso que você carrega dentro de você. Sabe? Quando você compreende que o outro vai lá, ele te bate, ele te fere. Ele fala palavras arrogantes com você. Ele fala palavras que causam dor na sua alma. E você não trata a mesma coisa. Não, mas eu fiz isso porque você despertou em si. Foi por sua culpa. É por sua culpa. Eu fiz isso por causa de você. Porque você andava dessa maneira. Porque você fazia... Não, fulano. Você fez isso porque você carrega isso dentro de você. Porque essa pessoa é você. Ela é você. Quando você humilha alguém em público, quando você expõe uma pessoa, é isso que você é. Você só mostra aquilo que você é, você só dá aquilo que você tem. E não é o outro. Porque o outro, ele não te obriga a reagir dessa forma. O outro não te obriga, ele não abre a sua boca com as duas mãos, abre assim a sua boca de cima a baixo e manda você cuspir palavras ofensivas, palavras que vão causar dor, que vão traumatizar a pessoa. Ele não controla as suas emoções, ele não controla as suas atitudes. É você que tem que se controlar, sabe? É você que tem. Sabe por quê? Porque quando numa dessas maiores ofensas, por um certo período, por um breve período da minha vida, eu fui tomado por pensamentos de vingança, sabe? Por pensamentos de vingança. Que eu falei, eu fui injustiçado, eu preciso de justiça. Mas a justiça, ela é diferente da vingança. Eu falei, Deus, eu não preciso fazer nada. Sabe, o inimigo colocando pensamentos na minha cabeça. Eu falei, eu não preciso fazer nada, Deus, quem vai fazer é você. É o Senhor que traz a justiça. E talvez a justiça que Deus tem pra nós não é a justiça que a gente espera. Sabe, é outra justiça. E Deus me trouxe, Deus, ele fez justiça na minha vida, me curando. Curando os meus ressentimentos. Sabe? Curando a minha saúde. Me dando vida. Sabe? E para que a justiça fosse feita na minha vida, não precisou que o outro fosse prejudicado. Que o outro sofresse. Sabe? O outro vai receber aquilo
a recompensa dele no momento exato da vida, no momento certo da vida dele, quando ele tiver que receber por tudo, porque a gente vai aqui, gente, tudo que a gente faz aqui, uma hora a conta chega pra gente. Chega. A minha conta já chegou de coisas que eu fiz, eu passei e eu reconheço isso. Muitas dificuldades que eu tive na minha vida, é a conta que chegou. De escolhas erradas que eu fiz na vida, de ter andado com pessoas erradas, de ter me relacionado com pessoas que não valiam nada, que não me trouxeram nada de bom. E aí a conta chegou, o que eu fiz? Eu tive que abrir a carteira e pagar. E eu pagar sem reclamar. Deus tá falando, não reclama não, filhinho. Você não comprou? Você não quis comprar lá, quando falaram com você que as pessoas que você andava não eram suas amigas? Você não foi lá, falou, eu vou pagar pra ver. Chegou a hora de pagar. Quando eu vi que as pessoas eram ordinárias, que elas só queriam o meu dinheiro, que elas só queriam me usar, só queriam andar no carro que eu tinha, ou no carro da minha família, ou no que minha família me proporcionava, dentro do meu bolso, porque eu tinha alguns recursos. Você falou que queria pagar pra ver, chegou a hora de pagar. Então abre a carteirinha e paga. Foi o que Deus falou. Paga e paga em silêncio. Não é? O que eu carrego? E eu fiquei pensando muito disso. Aí eu fui vendo muitas coisas da minha vida em relação a tudo isso. E eu fui vendo todas as da maneira que eu reagi, sabe? Ouvindo ofensas, ouvindo. E uma coisa que eu vi outro dia, uma cena que muito interessante. Quando a pessoa, você quebrar a arrogância, você quebra ela com gentileza. Sabe? O desprezo, você quebra ele com amor. A pessoa tá te desprezando, você vai amando ela. Você vai compreendendo. Você vai perdoando. Sabe? E perdoar é muito bonito, gente. Nossa, o perdão, ele é lindo. O perdão é como Deus. Deus é muito lindo, sabe? O perdão, ele é como Deus. Quando você perdoa, sabe? Você perdoa e você torce para que a pessoa seja feliz. Você torce para que ela seja bem-sucedida. Porque o outro vencendo, você vence. Porque eu não ganho nada. Gente, eu não ganho nada com a derrota do outro. O que eu ganho? Eu vou ganhar uma alegria momentânea só para vendo o outro sofrer? O que eu ganho com a dor do outro? Nada. Eu tenho que me alegrar quando o outro é bem sucedido, quando ele alcança os sonhos dele, quando a empresa dele é próspera, ele consegue contratar mais funcionários, tá ganhando dinheiro, que bom pra você. E eu vou correr atrás e eu vou ganhar dinheiro tanto quanto você também, mas honestamente, sabe? Fazendo tudo honestamente. O que você tem dado para o outro? Você tem sido fiel? Você tem sido um bom amigo? Sabe? Você tem sido alguém presente? Você tem sido um bom filho? Um bom pai? Uma boa mãe? O que você tem dado para os seus filhos? O que você tem dado para o seu marido? Sabe? O que você tem dado para as pessoas que estão ao seu redor? O que elas podem falar de você? Qual que é? O que elas veem quando elas olham para você? Eu tenho feito uma oração nos últimos dias, um pedido a Deus nas minhas orações, fala, Senhor, que por onde eu passar, para qualquer pessoa que olhar para o meu rosto, que ela não veja o Maicon, que ela veja o teu rosto estampado, a tua face estampada, Senhor, no meu rosto. Que elas vejam o brilho do Espírito Santo, que não veja a mim. Gente, a gente sofre muitas perseguições na vida. O que mais o inimigo provoca na gente são essas reações de vingança, sabe? Essas reações de rispidez, de arrogância, sabe? E a gente tem que se policiar, a gente tem que ter domínio. E quem vai te dando isso é o Espírito Santo. Você vai fazendo a busca, Mas o que você tem dado? Então chegou a hora de você refletir. Pare de colocar a culpa das suas reações, da maneira como você se comporta, da maneira como você reage. Você tem agido como um grãozinho de areia que só causa ferida no outro, ou você vai ser a ostra que vai liberar a madrepérola em meio às dificuldades? De qual lado você está? Você está do lado que causa dor, que tem prazer em ferir? Ou você é daquele lado que quando vem as dificuldades, quando vem algo pra te ferir, você faz daquilo algo maravilhoso. Você tira proveito daquela situação. É isso que a gente tem que fazer, sabe? Foi o que eu falei pra gente terminar. Bendita a luta que me fez chegar perto de Deus. 2024 marcou, eu tive um encontro que eu nunca tive na minha vida, né? E eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque foi necessário que tudo isso acontecesse. E eu dei aquilo que eu tinha naquele momento. Amor, compreensão, não fui arrogante. E eu vou continuar dando para as pessoas aquilo que eu tenho, tá? Aquilo que eu carrego. Que aí você vai ver o meu caráter. Então fica isso aí para você refletir. Pare de torcer pela derrota do outro. Coloque na sua cabeça que se o outro vencer, você de alguma maneira está vencendo também, tá?
Que Deus te abençoe. Fique com Deus.